5, 4, 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos mais uma aula? Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então à apostila de gerenciamento de memória, onde a gente vai, após ter falado dos algoritmos de alocação dinâmica de memória, first fit, best fit, worst fit, a gente vai ver agora um dos problemas que mais ocorrem na memória, né, que é uma coisa que tem que ser tratada, que é a fragmentação. Vamos lá? Deixa eu passar aqui. Então, fragmentação, né? A gente tem dois tipos da fragmentação externa, que é quando existe espaço total na memória para satisfazer a requisição, mas não é contíguo, ou seja, não é sequencial, não é adjacente. Né? E fragmentação interna, a memória alocada pode ser um pouco maior do que a memória necessária, ou seja, o bloco de memória, por exemplo, ele é um pouco maior do que a necessidade que o processo tem, por exemplo, só que essa diferença de tamanho, esse desperdício que a gente abordou no vídeo anterior, é a memória interna, a partição, que não é utilizada, é dispersada, então ela fica lá disponível, e aí muitos processos têm aquele tamanho ali, mas não pode utilizar porque o bloco da memória não é acessível, não pode ser fragmentado. A gente vai ver isso agora, né? Então a gente pode reduzir a fragmentação externa através da compactação, né? Troca de posição com conteúdo da memória para reunir toda a memória livre em um grande bloco, né? Então reúno todos os blocos ocupados de um lado e toda a memória livre do outro. Aí eu tenho noção de qual o tamanho assim, contíguo disponível que eu posso utilizar. Não posso usar fragmentado porque pode ter um processo grande e aí não cabe naqueles bloquinhos que estão separados ali. Tá? A compactação só será possível se a relocação for dinâmica e for feita em tempo de execução. Vamos ver um pouquinho como funciona a compactação aqui. Fiz um pequeno esboço aqui para vocês poderem entender, tá bom? Então, a gente tem os blocos de memória, a gente precisa alocar o bloco P1, né, o processo 1, tem um tamanho 8, e nós temos alguns blocos livres e alguns ocupados. Né? O O significa ali que o bloco está ocupado, né, está sendo utilizado, e o L que está livre. Né? Então, nós temos um bloco L ali de 2, sequência, temos do começo, né? Temos um ocupado com 2, logo após um livre com 2, em seguida um ocupado com 4, um livre com 5, um ocupado com 4, um livre com 2, um livre com 5, um ocupado com 3, um ocupado com 8 e o livre com 7. Repare que eu vou tentar alocar o bloco P1, só que não existe nenhum bloco com tamanho 8 para poder colocar. Não existe nenhum espaço, né, disponível de tamanho 8 para poder alocar ali. Né? Então, nós ali temos os blocos livres, né? Somando temos 21, e a gente precisa alocar para um processo tamanho 8. Só que mesmo tendo 21 blocos livres, mais que o dobro, eu não consigo alocar. Então, com a solução, compactação. Então, mesmo P1 sendo 8, não é possível alocar P1, porque não existem blocos contíguos, né? Então, nesse caso, o jeito é mover todos os blocos. Ó, repara no gráfico, ó, todos os blocos ocupados vão ficar mais à esquerda. Os blocos livres vão para a direita na mesma ordem, né? Você repara ali nas setinhas, né? Então, a sequência 2, 5, 2, 5, 7 das setas, ela vai se refletir lá na frente, mas com os blocos agrupados um ao lado do outro, tá? E repare bem que agora a gente pode temos 21 blocos livres de memória, um ao lado do outro, e nós precisamos alocar um processo que consome 8 bloquinhos. Tá? Então, dessa forma, nós conseguimos ali colocar o bloco P1 logo no comecinho da memória disponível. Tá? Isso aí é uma simulação de uma compactação, né? Onde você reloca os blocos utilizados, os blocos livres, de forma que você os torne sequenciais, né? Para que a gente possa colocar memória para os novos processos. Mesmo sendo grande, né, a gente tem condição de juntar todos os blocos livres e alocar esses processos. Tá? E aí tem a fragmentação interna. Um exemplo aqui
a gente tem um bloco agora P6 de tamanho 8. Então a gente tem na memória ali blocos, né, totais de tamanho 8, 8, 11, 8 e 8. Sendo que dentro de cada bloco desse, a gente tem no primeiro bloco de 8 o processo T1, o processo P1 com tamanho 4. No segundo bloco de 8, o processo P2 com tamanho 2, e aí tem 6 livres. No bloco de 11, o central, o processo 3 com tamanho 8, e aí sobrou 3 dentro desse bloco. Temos aí no quarto bloco, que é de tamanho 8, tem um processo 4 com tamanho 6, sobra 2 dentro do bloco. E aí o último bloco, com tamanho 8 também, processo P5, ocupando 3 unidades de memória e sendo livre 5. Né? Então a gente precisa alocar esse bloco P6 aí para tamanho 8. Repare que a gente não tem esse espaço disponível. Né? E aí, contando o espaço, né, fazendo a soma ali simples, a gente tem 20 unidades de memória disponíveis, né, e a gente quer alocar apenas um processo com tamanho 8. Né. Logicamente que o número é muito maior, teoricamente daria para alocar, mas qual o problema? O problema é que esse tamanho aí, ele é configurado como desperdício dentro de cada bloco. Então, passando aqui, é difícil, né, você realizar isso, porque não tem como fragmentar um bloco. Né. Isso está em tempo de execução. Você não tem como reordenar a memória, refragmentar um bloco que está sendo utilizado no processo. Então, o problema é que a gente não consegue fazer a fragmentação dinâmica. Né? Ou seja, para resolver esse problema, o ideal seria alguma aplicação que fizesse um congelamento dos processos no sistema, naquele estado que eles estão, fazendo um reordenamento, né, como a compactação faz, só que aí tendo que realocar os blocos, os processos, né, com a sua demanda de espaço de memória para outros blocos menores, e liberando esses blocos aí maiores para alocação de processos que demandem mais espaço. Né. Só que para isso não tem como ordenar isso em termos de execução. É preciso paralisar o processamento, fazer esse ordenamento e depois continuar. Assim como funciona na compactação. Quando você vai utilizar algum aplicativo que faz compactação, né, de disco, né, não compactar os arquivos, né, o tamanho deles, mas compactar a memória. Né, um aplicativo, um utilitário, na verdade, compactação de memória. Então ele vai agrupar todos esses dados do lado esquerdo, por exemplo, e do lado direito vão ficar todos os blocos livres aí para alocação futura, tá bom? Bom, seguindo aqui temos duas outras questões a tratar, que é a paginação e a segmentação, né? Tanto a paginação quanto a segmentação, elas cuidam de como a memória pode ser endereçada para poder receber novos processos. Então, a paginação é um espaço de endereçamento físico onde o processo pode não ser contíguo. O processo é alocado em memória física sempre que essa está disponível. Divide a memória física em blocos de tamanho fixo, chamado frames ou quadros. O tamanho sempre é potência 2, porque é binário, né? Variando entre 15 e 12 bytes e 16 megabytes, cada frame, né? Dentro desse contexto de paginação. Divide a memória lógica em blocos de tamanho igual, chamados pages ou páginas. Então, a memória física ela vai ter tamanho físico, frames, e a memória lógica são as páginas. Então, a memória relativa, né, com a qual a unidade de gerenciamento de memória vai oferecer CPU, né, oferece na forma de páginas. E o armazenamento final da memória RAM é feito através de quadros ou frames. Tá? Vai manter uma lista de todos os frames livres, né, para rodar um programa de N páginas, precisa encontrar tantos frames livres e carregar o programa. Vai manter a tabela de páginas para traduzir endereço lógico e endereço físico. É nessa hora aí que o MMU vai trabalhar, né? Trabalhando entre páginas, frames, endereço lógico e endereço físico. Endereço físico tem a ver com frame, endereço lógico com a página. Tá? Fragmentação interna, que é aquele problema que eu falei ali anteriormente, tá bom? E aí o esquema de tradução de endereços dentro da paginação, né? A gente tem os endereços gerados pela CPU, que é aquele endereço lógico, são divididos em número de página, né, que é utilizado como índice numa tabela de páginas, na qual contém o endereço básico endereço base
de cada página da memória física e o deslocamento. Então, o endereço gerado pela CPU tem o número de página e o deslocamento, que é o offset, né? Que ele, combinado com o endereço de página, define o endereço de memória física, que é enviado por unidade de memória. Então, o endereço gerado pela CPU vai ter esses endereços aí para poderem ser oferecidos à MMU, tá? E aí a gente tem um desenhozinho, né? A CPU vai gerar um endereço lógico, tá aqui, tá? Esse endereço lógico vai ter número de página e deslocamento. O número de página ele é passado para uma tabela de página e o deslocamento vai ser o mesmo deslocamento utilizado aqui no endereço físico, vai ser o mesmo número, né? O mesmo finalzinho ali do endereço lógico vai ser o sufixo, vamos dizer assim, do endereço lógico vai ser utilizado no endereço físico. Só que da tabela de página ele vai localizar o frame adequado, né? Que vai ser ali atribuído aquele endereço físico, vai juntar de novo o deslocamento e esse endereço físico, e aí forma, o endereço do frame, né, o frame relativo aqui, com o deslocamento a gente vai ter o endereço físico, e aí ele faz o acesso à memória principal, tá bom? Então a CPU trabalha com o endereço lógico, né, que tem a ver com a página, e aí nessa tabela de página tem ali a referência da tabela para o frame, né? Então juntando o endereço do frame e o deslocamento, a gente localiza então a memória física, tá? O endereço real da memória física, tá? Um exemplo de paginação, né? A gente tem a memória lógica aqui, página 0, 1, 2, 3. A tabela de página vai ter aqui 0, ele se referencia ao endereço físico 1, ao frame 1, tá? A página 1 se referencia ao frame 4, a página 2 se referencia ao frame 3 e a página 3 se referencia ao frame 7. A gente pode localizar aqui através da tabela de página. Ó. Então a página 0 vai estar contida no frame 1, a página 8 está contida no frame 4, a página 2 contida no frame 3 e a página 3 contida no frame 7, tá bom? E aí tem mais um exemplo, né? Um exemplo estendido aí com caracteres e tal, onde, né, só aquela ideia ali, né, do conteúdo, né, tabela de página, só a ampliação daquela ideia, onde agora a gente inclui o conteúdo dentro da transação de memória entre CPU, MMU e a memória física, né? Então a gente tem a mesma coisa, né? A página 0, né, vai estar armazenada aqui no endereço referencial 5, só que endereço referencial 5, vejam, a gente contém 4 endereços aqui. Então o endereço 5, ele vai conter 4 espaços dentro dele. Então a gente multiplicar isso aqui por 4, porque o 0, né, vai conter o endereço 0, 1, 2 e 3, né, como aqui. Só que ele aqui vai ter um mapeamento da página, conteúdo, através da tabela de página. Então, aqui o conteúdo da página 0 vai estar contido no endereço físico 5, mais o deslocamento. Qual o deslocamento? São 4. Então, a gente multiplica aqui, 5 vezes 4, 20. Então, o endereço físico aqui é o 20, A, B, C e D. Página 1 vai estar contido no frame 6, que tem deslocamento 4. Vejam aqui, ó, a gente tem 4 linhas, vamos dizer assim, né, de memória que a gente tem que levar em consideração. Então o conteúdo da página 1, na verdade, vai estar armazenado em 6, que é o frame, vezes 4, que é o deslocamento, 24, aqui é FGH como aqui. E assim sucessivamente, né? Então a gente leva em consideração, nesse caso aqui, o deslocamento, tá bom? E aí tem mais um esquema que conta agora a questão dos frames livres, né? Ele armazena os frames livres e vai ter um processo aqui para contar os novos processos sendo gerados, né? Tem uma tabela de novos processos também, né? Então a gente tem aqui uma tabela, né, de frames livres, né? Frame 14, 13, 18, 20 e 15, né? Então esses pretinhos aqui estão livres. A partir do momento que foram gerados novos processos, né, o new process aqui, essa pilhazinha aqui, foram gerados novos processos,
e esses novos processos vão ser alocados na página 0, 1, 2 e 3, que é o endereço lógico, né? A partir desse momento, a lista de frames livres vai deixar só, ele pegou os 4 primeiros endereços que estavam livres aqui e alocou para os 4 primeiros processos que chegaram. Então, dessa forma, 14, 13, 18 e 20 já foram aí alocados, sobrando só o 15, que era o último. Então, dessa forma, ele armazenou novos processos nas páginas de acordo com a ordem que estava aqui. Então, página 0 seria 14, página 1 seria 13, página 2, 18, página 3, 15. Perdão, 20. Né? E aí a gente tem a alocação aqui, o processo referente à página. Né? Então, a gente tem aqui o processo 0, né? Perdão, a página 0 vai ser alocado o conteúdo que foi colocado na página 0, que é o primeiro processo que entrou aqui, vai entrar na página 14, no frame 14, tá? Então, página 0 está no frame 14, está aqui, ó, página, frame. Então, página 1, frame 13. Página 1 está no frame 13. Página 2 está no frame 18. Página 2, frame 18. Página 3 está no frame 20. Página 3, frame 20. E aí tivemos 4 processos alocados em 4 novas páginas, que sucessivamente foram colocados em 4 endereços físicos diferentes, tá bom? E aí, para fazer a implementação da tabela de páginas, né, utiliza aí 2 registradores principais. O registrador base, tabela de página, PTBR, ele vai apontar para a tabela de página, e o registrador de tamanho da tabela de página, PTLR, que indica o tamanho da tabela de página. Então, um vai apontar para a tabela de página especificamente, e outro vai dizer o tamanho dessa tabela, né? Então, as duas informações somadas vão dar um endereço ali. Nesse esquema, todo acesso a dados de instruções requer 2 acessos à memória, um para a tabela de página e outro para dado de instrução. O problema dos 2 acessos à memória pode ser resolvido através do uso de um cache de hardware exponencial, pequeno e busca rápida, chamado registradores associativos ou Translation Look Aside Buffers, TLB, né? Essa tecnologia aí surgiu lá nos processadores de Pentium 4, né, e de lá vieram sendo desenvolvidos, né, melhorados até os processadores de hoje. Tá? E aí tem um esquema aí de hardware de paginação com TLB, né? Então já estamos falando de muito baixo nível, já nível de hardware, né? Você tem ali um mapeamento de endereço lógico para físico, né? E tem deslocamento, que ele é passado do endereço lógico para o físico diretamente. Você tem um cache ali, que ele vai tentar acertar o valor que estava armazenado na página. Caso de erro, ele vai pular para outra tabela, né? Até chegar na memória física. Então isso aqui é um esquema com 2 níveis, com cache, para tentar melhorar a velocidade aí através do TLB, melhorar a velocidade de acesso à memória, de acertos, né, para encontrar o dado esperado, tá bom? Proteção de memória, pessoal, também faz parte aí desse esqueminha que nós estávamos falando, né? A proteção de memória é implementada pela associação do bit de proteção com cada quadro, né? Um bit inválido e inválido é associado a cada entrada da tabela de páginas. Vários indica que a página associada está no espaço de endereçamento lógico do processo, portanto é uma página legal. Então, quando ele acerta, ele dá com bit válido. Inválido indica que a página associada não está no espaço de endereçamento lógico do processo. Então, o bit válido indica que, ok, está, né, esse endereço é possível. E o bit inválido vai indicar que aquele endereço ali não existe, né? A gente tem aqui um gráfico que identifica isso. Então a gente tem ali uma tabela, né, que a gente tem o número do frame, a tabela de página, então páginas ali de 0 a 7. O frame, né, ele vai ter associação ali. E aí, lá embaixo vocês vão reparar que a página 6 e a página 7 fazem referência ao frame 0, né? E esse frame 0, né, como teve duas entradas aqui, ele não pôde alocar, né? Ele deu como inválido aqui, não foi possível alocar o dado aqui dentro desse endereço. Então deu como inválido, e daí a partir desse momento a tabela de página é atualizada com outros valores de modo dinâmico, tá bom? Estrutura de tabela de página, a gente tem a paginação hierárquica,
tabela de página compartilhada e tabela de página invertida. São esquemas aí para poder alcançar aí melhores resultados, né, na busca dos dados, né, das páginas para poder converter endereço lógico em endereço físico. A gente, no esquema de tabelas de páginas hierárquicas, né, se quebra o espaço de endereçamento lógico em múltiplas tabelas de páginas, então se divide em várias tabelas de páginas para não ficar sobrecarregando uma tabela apenas, né? E uma técnica simples é uma tabela de páginas em 2 níveis, né? Então é como aquela questão da unidade de numeração, né? A gente tem dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então você vai associando os endereços dessa forma aí, né? Com 2 níveis aí, né? Um nível, por exemplo, é o milhar, onde você tem dezena, centena, né? E outro nível é a unidade, tem unidade, dezena e centena também. Tá? E aí nesse exemplo específico aqui, né, espaço de endereçamento lógico 32 bits, com página de tamanho de 4K, por exemplo, né? Por que 4K? Porque a gente trabalha como são 32 bits, né? Na verdade seria a página de 4 MB, né? Então 32 bits, a gente vai ter ali a página no tamanho de 4 MB, porque cada bit ele tem 2 valores, 0 e 1, então a base seria 2 elevado a 32 vai dar, convertendo para valores computacionais aí, 4 MB. 2 elevado a 32 vai dar 4 vezes 2 a 30, né? Vai dar aproximadamente 4 MB aí, tá? Perdão, 4 GB. Só que nesse esquema de endereçamento aqui, ele vai utilizar 4K apenas, tá bom? Por que 4K? Porque o número de página consiste em 20 bits, tá? E o deslocamento da página consiste em 12 bits. Então esses 12 bits que vão compor aqueles 4K ali. A gente vai ter os 2 bits, a base 2, né, do bit ali, 2 elevado a 12 vai dar um tamanho de 4K. E o número de página vai ser 20 bits. Esse efetivamente vai ser alocado para cada página em separado. E o deslocamento que é o que vai gerar o tamanho da cada página de 4K. Então eu tenho 20 bits para endereçar cada página e cada página vai ter o tamanho de 12 bits. Por isso o tamanho no máximo de 4K, tá bom? Se pagina a tabela de página, onde o número de páginas é dividido em número de página e deslocamento de 10 bits. Então os 20 bits podem ficar muito grandes. Então se divide ali o número de bits, né? De 20 divide para 2 partes de 10, onde o número de páginas vai ser de 0 a 1023, né? Ou de 1 a 1024, vamos dizer assim, 2 elevado a 10. E aí vai ter o deslocamento também de cada página dessa também de mais 10 bits. Então pode ter ali a página 0, deslocamento, um número entre 0 e 1023, né? Pode ser 0, 15, né? E aí dentro de cada página dessa aí, entre o número de páginas de deslocamento, vai ter o tamanho da página de 12 bits, tá bom? E ali um desenhozinho para poder ilustrar melhor aí como é formado o número da página e o número de deslocamento, tá? E aí tem o esquema de tabela de páginas de 2 níveis, né? Onde você faz a paginação da tabela de página, né? E aí fica uma coisa já mais complexa aí, tá bom? Legal. E aí a gente tem aqui uma situação onde você tem a páginas compartilhadas, né? O código compartilhado é uma situação onde uma cópia de código reentrante compartilhado dos processos, exemplo, editores de texto, compiladores e ambientes gráficos, ou um código compartilhado deve aparecer na mesma localização no espaço de selecionamento lógico de todos os processos. Tá? Código e dados privados, cada processo mantém uma cópia separada do código e dos dados. Então, é separado ali um do outro para não fazer ali nenhum tipo de corrupção dos dados ou perder, né, por de repente ter ali uma alocação de memória indevida, endereçamento indevido. Então, é tudo bem separadinho, né? A página de dados de código privados pode aparecer em qualquer lugar do espaço de endereçamento lógico, desde que em locais distintos, né? Em frames distintos, né? Não são o mesmo, né? São separados. Exemplo de página compartilhada, a gente tem ali o processo P1 e o processo P3, onde a gente tem dentro do processo P1 a gente tem
uma sequência ali, né? É de 1, 2 e 3 e data 1, né? Processo P3 também é a mesma coisa, né? E a gente tem o processo P2, né? Com a sua tabela de página também ali no meio, né? E aí a gente, a partir do momento que a unidade de gerenciamento de página consegue mapear que cada processo desse tem código comum, então ele só faz o endereçamento, né? Por exemplo, no momento de fazer a tabela de página de P1, então ele constrói ali, tá? Vamos lá. Então, o primeiro, né, vamos seguir aqui em sequência, né? O ED1 vai ser localizado no frame 3, vai ser armazenado no frame 3. ED2 no frame 4. ED3 no frame 6. E o data1, que são dados específicos ali para aquele processo, né, que não são compartilhados, vamos dizer assim, é armazenado no frame 1. Legal, né? Vemos aqui, né? ED1 está aqui, ED2 está aqui, ED3 está aqui e o data1 está aqui. Quando se parte para o processo P3, o que acontece? Né? O processo P3, ao fazer o armazenamento, né, ao fazer o processamento e iniciar o armazenamento do processo P3, se identifica que lá tem trechos de códigos similares. Né? Então, em vez de armazenar uma nova cópia desses dados, passa-se a fazer o compartilhamento desses frames para que esses processos possam apenas copiar os dados ali e fazer a utilização. Aí eu vou gastar menos memória, né? Então ele vai fazer aqui a tabela de página, né? Não com novos endereços, mas vai buscar o endereço que está aqui na memória ou até que foi utilizado na tabela de página de P1. Então ele vai copiar os endereços aqui 3, 4 e 6, vai colocar aqui e vai arrumar só um frame novo para armazenar o data 3, que é do processo P3. Então no frame 2 vai ser armazenado o data 3, como está aqui, ó, tá? Legal, o processo P2 é a mesma coisa. Como tem trechos aqui de código compartilhado, né, que é utilizado pelos três processos, então ED1, ED2 e ED3 já estão na memória, então apenas a tabela de página vai ser preenchida com esses valores para fazer referência e fazer a busca lá desses dados quando for necessário. E a informação aqui que não é compartilhada do processo, né, o dado aqui que não é exclusivo do processo P2, ele é armazenado então num frame separado. Então aqui nesse caso ele foi armazenado data 2 no frame 7. Então está aqui, ó, data 2 no frame 7, tá bom? Então agora, pessoal, nós vamos ver a segmentação, né, que é um esquema de gerenciamento de memória um pouquinho diferente do que a paginação, né? Basicamente a diferença entre paginação e segmentação que a paginação ela privilegia o hardware, privilegia a memória. Então ela divide em espaços iguais a memória, independente do que você tem ali a executar. Então ele está preocupado apenas em gerenciar o hardware da melhor forma. A segmentação não. A segmentação ela já leva em consideração os processos que estão sendo executados, né, os programas ali que tem no sistema operacional, o que vai ser executado, para então fazer uma gestão dinâmica disso daí. Tá? Então a paginação é um pouquinho mais bruta, né? Ela não leva em consideração o que está sendo executado, otimizar nada de processos, não manter dados ali que são próximos juntos, né? Ela se preocupa só em fragmentar a memória de forma a formar páginas, né? E armazenar os dados. E a segmentação não, a segmentação dá um pouco de prioridade para os processos que estão sendo executados e tentar fazer então a alocação da memória para esses processos de forma que sejam otimizados esses processos para melhor performance do computador, tá bom? Então o esquema de gerenciamento de memória que oferece suporte à visão de usuário da memória. Então a segmentação ela olha os processos que estão sendo executados da mesma forma que o usuário os vê, né? Um programa é uma coleção de segmentos. Um segmento é uma unidade lógica, né? Então a gente tem dentro de um segmento, né, um programa, né, que tem vários segmentos, né? A gente tem programa principal, procedimentos, funções, métodos, objetos, variáveis locais, variáveis globais, pilhas, tabelas de símbolos e arrays. Todos esses são segmentos que compõem a estrutura de um programa, tá bom? Então, a visão do usuário de um programa,
ele olha para a memória, né? E o que acontece? Quando a gente fala usuário, é a visão do ser humano, né? De quem está utilizando o computador. Não é a visão binária que o sistema operacional, o hardware, na verdade, vai ter em relação aos dados. É a visão do ser humano, né? O usuário, quando é usuário, não é que é um usuário que não entende de programação. O usuário que é uma pessoa que está utilizando aquele hardware aí, aquele sistema operacional, né? É o usuário da máquina, né? Pode ser um desenvolvedor, programador, pode ser um analista, enfim, tá? Então ele vê ali trechos de código separados, os segmentos, né? Subrotina, pilha, tabela de símbolos, módulos matemáticos, programa principal, então tem vários segmentos ali. E aí, o que acontece? Essa segmentação, ela vai levar em consideração esses segmentos, vai tentar alocar esses segmentos em blocos contíguos ali na memória. Então vai tentar mantê-los próximos ali para melhorar então a execução desses processos, né? Então a gente vê ali, fazendo analogia com a paginação, a gente vê os frames ali do lado direito, né? Que é o espaço de memória física e o espaço usuário, onde tem aqueles trechinhos ali coloridinhos em azul ali, né? Então eles foram relocados ali para um espaço na memória física. E aí a gente tem a segmentação formada por endereço lógico, que é uma dupla número de segmentos de deslocamento, como é também na paginação, e tabela de segmentos, que mapeia endereços bidimensionais para endereços unidimensionais físicos. Cada entrada da tabela tem base, né, que é o endereço físico, onde inicia o número de segmento, né, onde tem o começo, e o limite é o tamanho. Então é sempre assim, quando a gente vai armazenar, tem base, que é o começo do bloco, vamos dizer assim, do segmento, na verdade, né? É o começo ali do segmento de memória, e limite é o tamanho, né? Então, para isso, vai ter dois registradores, né? Registrador base da tabela de segmentos, ele vai apontar para a localização da tabela de segmentos de memória, e registrador de tamanho da tabela de segmentos, STLR, que vai indicar o tamanho de segmentos usados pelo programa, tá? Então, ele se preocupa com a base, né? Onde começa, e outro com o tamanho. Tendo o início e o tamanho, eu consigo ter o final, que é somar o início mais o tamanho, tem o final daquele segmento, tá bom? Relocação, né? Quais são as possibilidades? Pode ser feito dinamicamente, ou por tabela de segmentação, ou compartilhamento de dados, né? Pode ser feito por segmentos compartilhados, ou fazendo o apontamento, né? O ponteiro, para o mesmo número de segmentos, né? A alocação pode ser utilizando os melhores algoritmos aí, né? First fit ou best fit, ou também pode ser alocado fragmentação externa, que é aquela questão da compactação, né? Faz ali a compactação dos dados, aloca, disponibiliza vários blocos livres sequenciais, e aí pode ser feita a alocação de segmentos na memória, né? Através da compactação da memória, tá bom? E a arquitetura também, né? A questão da proteção, né? Tem um bit de validação, onde o bit 0 é o segmento ilegal e o bit 1 é o segmento legal, né? O ilegal é 0. E privilégio de leitura, gravação e execução, né? Leitura, escrita e execução. Bits de proteção associados com segmentos, compartilhamento de código ocorre em nível de segmento. Então, a segmentação efetivamente trabalha com a noção de segmento. Os segmentos variam de tamanho, locação de memória é um problema de locação dinâmica e de armazenamento. Então, como eles não têm tamanho fixo, como é lá na paginação, o segmento varia de tamanho porque ele privilegia o código escrito pelo desenvolvedor, o código do programa, então gera um problema de alocação dinâmica de armazenamento aí, tá bom? E aí tem o rádio de segmentação, né? A gente vai ter ali o endereço, o segmento de deslocamento, né? O endereço segmento de deslocamento, né? O deslocamento ele tem que ser menor do que o endereço limite, né? Porque senão vai dar um erro de endereçamento, né? Aqui embaixo, nesse if aqui. Se ele não for menor, ele vai dar um erro de endereçamento. Se ele for menor, ele vai somar o tamanho do segmento com o registrador limite, e aí vai gerar o endereço do segmento da memória física, tá bom? E aí tem um exemplo de segmentação. A gente tem os segmentos ali na memória, na visão lógica, né, do usuário, né? Segmento 0, subrotina. Segmento 1, módulo matemática, SQRT, né, potenciação e tal.
segmento 2, programa principal, segmento 3, pilha, segmento 4, tabela de símbolos. E aí ele vai fazer o mapeamento na tabela de segmentos de cada segmento, né? Levando em consideração o endereço de limite, né? O registrador de limite e o registrador de base, né? Então, por exemplo, ali o segmento 0 ele foi mapeado para ser armazenado a partir do segmento 1000, né? Do espaço 1000 ali na memória, e a base, né? A base 1400, né? Ou seja, ele inicia o armazenamento dele a partir da posição 1400. E o limite é o tamanho dele, né? O limite aqui é o tamanho, é 1000. Então a gente vai a partir do 1400, soma mais 1000, e a gente vai ter a posição inicial e final desse segmento. É o segmento 0 subrotina. A gente pode ver aqui, ó, segmento 0, inicia em 1400, termina em 2400, tá bom? Da mesma forma que o segmento 1, que é o segmento de módulo matemático, né, processação aqui, esse QRT, né? A base 6300, então ele vai começar a ser armazenado na memória a partir da posição 6300, e aí tem o registrador de limite que passa o valor 400, então o tamanho dele é 400. Então a gente inicia no 6300, grava o tamanho 400, então ele vai iniciar 6300 mais 400, 6700, como vocês podem ver aqui, tá? Da mesma forma, o segundo segmento, né, que inicia 4300, tamanho 400, então ele vai de 4300 a 4700, como está aqui. Segmento 3, a partir de 3200 mais 1100, vai até 4300, como a gente está aqui vendo aqui, ó, 3200 até 4300, segmento 3. Segmento 4, inicia 4700, limite 1000, então ele vai de 4700 a 5700, como podemos ver aqui. Então, paginação e segmentação tem essa diferença um pouco suave aí, né? A segmentação leva em consideração o conjunto de processos ali, né? O programa, efetivamente, os módulos do programa que vão caracterizar segmentos separados aí. E a paginação não. A paginação pega o tamanho da memória bonitinho, divide ali tudo igualzinho, um monte de bloquinho e acabou, né? Então ela não é sensível ali, não tem a sensibilidade para se preocupar com o tamanho do programa. Ela pega ali um pedaço, por exemplo, o que faria a paginação aqui, né? Ela ia mapear um pedacinho no segmento 0 da subrotina e alocar num bloco de memória, né, física. Ia pegar um pedaço da tabela de símbolos e alocar logo embaixo. Então ia ficar tudo meio separadão ali, né? A segmentação ela leva em consideração os códigos aqui que estão sendo executados para tirar o melhor proveito desses processos aí, para melhorar a performance da execução do que está sendo demandado naquele momento, tá bom? Então, com isso, pessoal, nós encerramos aí a apostila de gerência de memória. A seguir, vou publicar um vídeo também contendo aí gerenciamento de entrada e saída, e logo após mais outro vídeo com sistemas de arquivos, e aí finalizamos a preparação para a prova, tá bom? Pessoal, eu agradeço mais uma vez aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Que legal! Se inscreva no canal, clique aqui em se inscrever no canal, curta, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e ajude mais e mais pessoas a terem acesso a essa fonte de conhecimento aqui no nosso canal. Então, até a próxima. Tchau!